Olá, aqui é a Bruna Pereira do Virei Noiva e hoje estou aqui com a querida Meire Carvalho, decoradora de casamentos em São Paulo. Muito obrigada por você ter aceitado vir aqui no nosso canal dar várias dicas para as noivinhas. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Bruna. Bom, então vamos lá. As perguntas mais frequentes que as noivas me enviam sobre decoração de casamento. Bom, Meire, como que a noiva pode definir a decoração do casamento dela? Bom, Bruna, eu sugiro que o casal foque na história deles, né? Que faça uma decoração personalizada com a história que eles tiveram durante o período do namoro e noivado, né? Seguir uma tendência, às vezes até legal, mas ficar focado só na tendência descaracteriza a festa deles. Porque daqui a alguns anos, quando forem olhar para o seu álbum, por exemplo, vai estar algo ultrapassado, porque não foi a história deles que foi contada na decoração, mas sim uma moda passageira. Então eu sugiro que o casal, até na nossa reunião, conte um pouco sobre o período do namoro, o que aconteceu, para a gente usar isso na decoração. Ah, que ótimo. E você já até comentou comigo em relação à noiva escolher sobre a cor da decoração e não tanto nas flores, né? Como é que funciona isso? É assim, quando a noiva foca muito na flor, às vezes complica um pouco a decoração, porque não é época daquela flor. Então acaba encarecendo, né? Porque nós vamos ter que adquirir uma flor exótica fora da estação. Então isso encarece a decoração. Mas se ela falar assim, não, minha preferência é tal cor, né? Então o que o profissional de decoração faz? Ele fica livre para criar nuances na decoração. É ótimo, hein? É muito bom. Isso deixa a gente livre para criar muitas coisas. Por exemplo, na época da flor de cerejeira. Talvez a noiva nunca pensou nessa flor, mas se ela deixou a cargo do decorador utilizar o que tiver na época, dentro só, por exemplo, ela quer tons róseos. A flor de cerejeira tem o branquinho, o róseo. Então o profissional vai usar esse tipo de flor que às vezes ela nem sabia que existia e o resultado, quando ela vê, ela vai ficar encantada. Fica muito bom a decoração quando a noivinha faz isso, deixa a cargo do decorador tá criando, né? Ela fala a cor que ela prefere e deixa com que a decoradora escolha as flores ideais para formar aquele arranjo. Que a decoradora já estudou, né? Você já sabe, tem experiência, estuda sobre isso. Você sabe a composição correta para chegar naquela cor ideal que a noiva deseja, né? Justamente. Às vezes, por exemplo, a noiva gosta muito de determinada cor e ela pensa que tem que usar só aquela cor para ficar bonito. Mas ela desconhece o fator que nós temos que usar uma outra tonalidade para destacar aquela. Então, às vezes, pode acontecer isso. A noiva, ela não tem essa noção que a gente precisa de utilizar outras cores para destacar aquela que ela mais gosta. Agora, vamos supor que a noiva, ela é apaixonada por determinada flor. Ótimo, eu vou dar um jeito e vou encontrar aquela flor para ela. Dificulta um pouco, sim, mas é o dia dela. A gente tem que realizar o sonho do casal. Exatamente. E normalmente a noiva tem, às vezes, um detalhe. Eu, por exemplo, peguei uma noiva que ela queria muito ter hortênsia no casamento dela por conta de uma história. Então eu consegui a hortência na cor que ela desejava. E aquilo deixou ela maravilhada. E muito contente no dia mais importante da vida dela. Que é o mais importante, ela tá feliz com a decoração que foi feita ali para ela. E também pode ter o caso da noiva talvez não querer um determinado tipo de flor. Ela precisa avisar isso para a decoradora também, né? Sim, na reunião com o casal eu pergunto isso. Existe alguma cor ou alguma flor que você não gostaria que tivesse na sua decoração? Por quê? Às vezes, por mais linda que seja determinada flor, pode remeter a alguma coisa triste do passado dela. Então é importante, se o seu decorador não perguntar para você isso, lembre-se de dizer. Isso, né? Isso é muito importante. Anote aí já isso, hein? Lembrar sempre de falar a cor que deseja, se tiver uma flor específica que ela deseja muito, é importante falar também. Isso. Que não pode faltar, ou então se tiver uma que ela não quer de forma alguma, tem que ser tudo avisado, esclarecido, para que no dia ela não fique aborrecida em encontrar coisas ali que ela não deseja, não ficar da forma que ela quer, né? E outra questão também é sobre a decoração da igreja, a decoração da festa. Elas têm que ser
parecidas, tem que ser iguais? Como é que tem que ser feito isso? Não, Bruna, não precisa ser igual, não. Aliás, é até interessante que seja diferente, né? Porque a igreja, de repente, usar mais um tom branco, né? Porque é uma ocasião solene, cerimonial. Mas se ela quiser usar as mesmas cores, não existe uma regra. Mas seria interessante dar uma diferenciada. Uhum, ótimo. E o buquê, por exemplo, ele tem que combinar com a decoração? Não, isso em hipótese alguma. O buquê, ele é uma joia que a noiva carrega. É importante que ele se destaque de tudo, né? Então, eu procuro usar flores, vejo as cores que a noiva gosta, né? Mas se for usar a mesma cor que está na decoração, então eu vou usar uma flor, um outro tipo de flor, para ficar destacado. E normalmente essas flores seria interessante elas serem mais exóticas, mais finas, né? Porque é a joia que a noiva está carregando. A maioria das fotos que ela vai fazer daquele grande dia dela, o buquê vai estar sempre do lado. É como o noivo. O buquê aparece tanto quanto o noivo. Sim. Então, olha só, fique ligada nessas dicas aqui para que saia tudo muito lindo aí, tanto o seu buquê quanto a sua decoração. Não ter essa preocupação em combinar tudinho com a decoração da festa, com a decoração da igreja, com a decoração do buquê. O ideal mesmo é que seja um outro tom. Porque senão dá aquela sensação que sobrou as flores ali e fez o buquê. Sim. E jamais a noiva vai querer dar essa sensação, né? E especifique para o seu decorador também a importância de serem flores as melhores, as primícias. Porque um buquê, ele é feito muitas fotos em close dele, né? Se ele tiver com uma pétala virada, marcada, porque isso acontece às vezes com flores que não foram bem escolhidas, né? Se tiver esses defeitos, vai sair na foto e isso vai ficar ruim, né? Exatamente. Então eu recomendo que vai fazer o buquê, especifique bem com a sua decoradora que ele será o buquê com as flores melhores. Isso aí, exigir isso é muito importante. E quais são outros cuidados, outros pontos que a noiva deve se atentar em relação à decoração? Por exemplo, a noiva, ela vai fazer um casamento menor e talvez ela, não vou contratar decoradora. Mas por conta de talvez ela achar que vai ficar mais barato, ela não contratar. Quais que são os cuidados que ela deve tomar em relação a isso? Bom, com relação a isso, eu tenho que te dizer o seguinte, que às vezes a noiva querendo economizar, ela é um ledo engano, ela acaba gastando o mesmo tanto ou às vezes até mais. Porque o que acontece? A noiva ela não estudou para fazer decoração, né? A área dela é outra. Então ela não sabe definir a quantidade de flores que vão em cada arranjo. E o que é pior ainda é aquilo que a gente falou no começo. Ela gosta tanto de determinada cor, aí ela só compra aquela cor. Na hora que monta o arranjo, fica um borrão de cor. Não ressalta aquela cor que ela tanto gostaria. Então, o que acontece? Compra flor demais, é um desperdício. Quando ela vai ver, não usou tudo. E aí ela comprou 3 vezes mais do que era necessário. Se for pôr tudo na ponta do lápis, ter contratado um profissional da área teria saído um serviço a contento e muito melhor. Embora sim, as noivinhas têm muita noção, gostam de uma coisa, procuram muito nessa época de preparação assistir vídeos, como fazer as coisas, só que ainda assim não é o suficiente. Não é a mesma coisa, não adianta, não vai ser a mesma forma de quando um profissional realiza isso. Então, a noiva deve sempre, eu indico em todas as ocasiões, no casamento, seja ele pequeno, seja ele grande, ter uma pessoa para fazer isso, para tomar conta dessa decoração. Como a Meire falou, talvez a noiva, mesmo que a noiva já entenda um pouco sobre isso, ela vai comprar, vai sair para comprar, ela pode comprar mais e vai gastar muito mais. Na hora de montar, a noiva, como que ela vai montar isso no dia do casamento dela? Ela vai ficar super sobrecarregada, cansada, então não funciona. E talvez deixar isso para uma pessoa, algum parente, alguma amiga, também não sabe se essa pessoa tem experiência. Então, a decoração é um ponto muito importante, porque é aquilo que vai ser visto, que vai encantar os convidados, né? Justamente. A beleza toda. E até mesmo um arranjo mal montado, com misturas erradas, pode estragar as fotos dela, pode estragar
o dia dela mesmo por a decoração não estar bonita como ela sonhava, né, Meire? E nós dessa área, eu, por exemplo, procuro estar sempre me atualizando. Então, todo ano eu estou fazendo novos cursos. O conhecimento que a gente tem de decoração, isso faz toda a diferença na cenografia total do casamento. Porque às vezes um espaço não é só você chegar lá com um arranjo pronto e colocar. Sim. Então, nós decoradores analisamos o cenário estudo primeiro, do espaço justamente o melhor ângulo, né? Em que local a mesa do bolo fica melhor. O fundo faz muita diferença na hora de fazer as fotos. Então, o profissional da área bem qualificado, ele vai fazer esse estudo antes e vai fazer um projeto de decoração que com certeza a noiva não vai se decepcionar. Exatamente. Porque essa é a grande preocupação das noivas, né? O dia estar a contento, é aquilo que ela sonhou. Isso aí você merece, né, ter o dia perfeito, e a decoração é um ponto essencial, toda noiva sabe disso. Bom, então, muito obrigada, Meire, pelas suas dicas. Eu tenho certeza que ajudou aí muitas noivas. Se você gostou, que você dê seu like, comente, compartilhe. Se você tiver outra dúvida, deixe aqui nos comentários que a Meire vai estar respondendo também aqui pra vocês. Eu vou pedir a Meire para deixar aqui os contatos dela, deixar o site, as redes sociais, para que você possa conhecer mais o lindo trabalho dela. Vale a pena. Tem uma decoração mais linda que a outra. Então fica aí para você passar para elas. O site é www.meirecarvalhoeventos.com. No Facebook é Meire Carvalho Eventos e pode também me seguir no Instagram, que é Meire_Carvalho Eventos. Isso aí. Então, muito obrigada mesmo, Meire, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.